Olá! Eu vim aqui conversar com você, na verdade, dar umas porradinhas em vocês, porque é o seguinte, pessoal, a gente sabe o cenário que a gente está enfrentando, a situação que a gente está enfrentando. Eu não sei se você também está agindo assim, mas a gente está ouvindo muita gente dizendo muitos negócios vão quebrar e de alguma forma está dizendo, olha, talvez meu negócio quebre, talvez minha empresa não vá para frente, talvez a minha ideia, se você ainda não tem um negócio, é um microempreendedor individual, tem uma ideia, tem um negócio pequenininho, se você acreditar que seu negócio pode vir a quebrar, ele vai quebrar. Sabe por quê? Porque a gente relaxa nas ações. A gente diz, não, menina, tanto negócio vai quebrar, o meu vai ser um dos. Aí depois eu penso como é que eu resolvo. Você precisa pensar neste momento da seguinte forma, pensar e agir. O que é que eu posso fazer, o que é que eu vou fazer para a minha empresa não quebrar? Pelo menos não quebrar. Você precisa pensar assim e começar a agir, pessoal. A gente vai ter duas situações, que é o momento atual, você precisa pensar o que é que você tem que fazer neste momento, agir, planejar. Como a gente já vem conversando aqui com algumas ações, tenho que correr atrás do auxílio do governo, tenho que reduzir os meus custos pessoais, meus custos do meu negócio, mas eu também preciso pensar mais lá na frente, eu preciso repensar as minhas ações e isso é essencial para a sua sobrevivência. Se você não se questionar, o que é que eu faço, até onde, por que eu errei? Se você tinha uma loja virtual, por que eu não vendia? Por que não gerava resultado? Eu falei até sobre isso na live do Sebrae, tá lá no canal do Sebrae Talks. Então, por que eu não vendia? Por que eu não dava resultado? Por que o meu Instagram não dá resultado? Por que minha loja não atraía clientes? Este é o momento de se questionar e buscar respostas, ter atitudes que mudem este cenário. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho com vocês de algumas histórias, algumas experiências até minhas, assim, particulares, que é o seguinte. Vocês sabem que eu já sabia que eu queria entrar na consultoria, eu sabia que eu queria trabalhar para mim desde o momento que eu me formei na faculdade de 2017, 2018. Eu não queria que trabalhar, eu precisasse depender de alguém, eu precisasse que alguém me empregasse. Isso me deixava muito angustiada. Eu levava isso para a faculdade muito forte, eu tentava compartilhar isso com os meus colegas, pessoal, esse é o meu jeito de ser mesmo. Tanto que eu fui chamada até para dar uma entrevista na TV, que eu tava tão assim, puxando essa bandeira dentro da faculdade, que fui indicada para uma entrevista. Vou até colocar aqui um TBT para vocês. Como ela faz? Como é que algo tão importante quanto o emprego pode ficar sob a responsabilidade de terceiros? Se você não se autoempregar, exatamente. Como é que você quer que outra pessoa faça isso por você? Então eu achava assim, trabalhar, ter um emprego, ter minha renda é tão importante que eu não posso depender que alguém me empregue. Eu não posso depender que alguém faça isso por mim. Eu vou fazer isso por mim. Por isso que até em 2018 eu já comecei a buscar contatos, entrei numa consultoria com um profissional, que isso aí já foi uma estratégia que eu fui montando desde o momento que eu comecei a estagiar. E quando eu terminei a faculdade, assim que eu terminei, eu já estava prestando consultoria. Claro que aí eu tinha um suporte de algum outro profissionais, mas eu já aprendi muito, eu já vi muita coisa. Em 2009 eu decidi ir para o exterior até para amadurecer, para crescer. Fiz um curso lá fora, numa universidade inglesa, focada em gestão. Foi para pegar mais experiência, conhecer pessoas de negócio. Voltei para o Brasil no início de 2013, eu sou meio confusa com relação, mas eu acho que foi no início de 2013, eu voltei para o Brasil, retornei a trabalhar na empresa onde eu era estagiária antes de sair, que eu fui consultora até por um período depois da minha formação. Trabalhei com eles 2 anos, que foi uma maneira também de fortalecer meu network, de conhecer outras pessoas, fortalecer minha rede de contatos. Fiquei com eles 2 anos. Depois eles se tornaram meus clientes novamente, então tudo foi pensado. E eu comecei a trabalhar com eles 2 semanas após ao retornar ao Brasil. Muita gente fica um tempão, volta pro Brasil e fica sem conseguir trabalho. Mas quando eu estava lá, eu já pensei o que é que eu ia fazer, como eu ia fazer. Fazia contato com a galera, não deixei que esse laço se quebrasse. Assim que eu retornei pro Brasil, eu fui lá, visitei eles. Então, tinha uma estratégia. 2014,
Eu pedi demissão da empresa, porque eu já vinha percebendo que tinha alguns projetos interessantes. Pedi demissão e daí retornei à sociedade da empresa que eu ainda sou sócia, que é a Incó Inovação e Tecnologia, que a gente trabalha com projetos para instituições, principalmente instituições públicas, algumas privadas também, mas que tem com o propósito de fortalecer o empreendedorismo baiano e no Brasil. A gente faz esse trabalho, né, atendo empresas maiores pela Incó. Mas eu percebi assim que existia, eu comecei a notar uma certa, digamos assim, acomodação, né? Porque as empresas já traziam clientes, já traziam contratos, já traziam projetos, a gente só aceitava, muito bom, muito massa, tava bom, a gente tá crescendo, taranã. Eu falei, gente, e aí? Se tiver uma mudança de cenários, e se acontecer isso? Então eu coloquei várias situações que a gente na administração até usa a ferramenta que é a matriz FOFA, né? O SWOT, muita gente conhece, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, quais eram as situações externas que poderiam vir impactar esse meu negócio? Então, quando eu fiz ali, eu avaliei, eu falei, poxa, eu preciso montar uma outra coisa que possa me dar um pouco mais de autonomia, digamos assim. Foi daí que eu comecei com o projeto Empreender com Paixão. A ideia começou a ser amadurecida em 2017. Por quê? Porque eu queria crescer no estado da Bahia. Eu percebi que a Bahia tem um grande potencial. E eu também me dava muito incômodo das pessoas enxergarem a Bahia como a Bahia o pessoal só quer festa, a Bahia o pessoal só quer isso. Então eu falei, não, além de fortalecer o empreendedorismo baiano para mostrar para fora que a gente pode muito mais, também é uma forma de conseguir novos clientes, novas possibilidades. Foi daí que surgiu o Empreender com Paixão. Quando aconteceu o Empreender com Paixão, claro, né, começou bem mais devagar, porque eu ainda tenho uma demanda muito forte com os outros negócios, então isso daí me atrapalhava um pouquinho, mas eu falei, não posso perder o foco, não posso perder. E aí eu pensei o que eu poderia fazer. De 2018 para 2019, não sei se vocês lembram, mas eu passei 40 dias fora do Brasil, fazendo contato, buscando pessoas, buscando empresas, formas de crescer, tanto aqui dentro como lá fora. Em junho de 2019 também, eu passei 30 dias fora do Brasil, trabalhando, fazendo contato, fazendo contratos também, novos contratos. Foram possibilidades para poder me fortalecer aqui, fortalecer os nossos negócios, fortalecer essa comunidade empreendedora, fortalecer a minha empresa e com isso gerar também possibilidades de novas, né, oportunidades. Então, pessoal, e até baseado nisso, no ano passado, na verdade, 2019, dezembro de 2019, eu montei uma palestra que o título da palestra é o seguinte: Estratégias para ter uma empresa blindada. Essa palestra, ela foi montada a partir do momento que eu avaliei o ponto da minha empresa, né, foi em novembro que eu comecei a desenhar essa palestra, de novembro para trás, e pensei, o que a gente pode fazer para que o nosso negócio não seja impactado pelas crises, pelas ameaças, né, pelas mudanças nos cenários. E aí até essa palestra aconteceu em dezembro do ano passado, com esse objetivo, como eu me blindo o meu negócio da crise, da inflação, né, da alta do dólar, da concorrência. Então essa é a ideia. A gente precisa blindar o nosso negócio. Então eu vinha muito com um exemplo que é o seguinte: Salvador, quando chove 10 minutos, a galera diz, gente, choveu mais do que o previsto no mês inteiro. Gente, todo ano acontece, todo mês, às vezes acontece mais de uma vez por mês, na verdade. Todo mês não, né? Exagero. Mas sempre acontece, choveu mais que o esperado. Gente, se choveu mais que o esperado, é porque aquilo já é esperado. Uma vez, deu pra entender aí? Sempre acontece de chover mais do que o esperado. Então isso já deveria ser esperado. Só que a nossa estrutura não é feita
para esse momento de maior chuva. Então, se você tem aí países, você tem locais que você tem prédios criados para terremotos muito fortes. Teve uma cidade, agora eu esqueci, meu Deus, não sei se foi na Califórnia, não me recordo, que teve o terremoto Irma, que foi um dos mais fortes, com um prédio de 30 andares, o prédio não teve uma rachadura. Uma rachadura, tá? Uma, vou repetir se você não ouviu. Enquanto aqui, quando chove 2, 3 horas, a cidade alaga, é um caos, é casa caindo, é carro sendo arrastado pelas águas. Então é a falta da estrutura, a culpa não é da chuva, não é do fator externo, mas sim do fator interno de não ter gerado uma proteção. Deu pra entender, né? Então o que eu tô querendo dizer com isso? Corona, essa situação agora atual, né? É um cenário realmente não previsto, ok. Alguns negócios vão sofrer um impacto maior e outros negócios não tanto. Alguns vão chegar a quebrar realmente, porque acredita-se que vai vir uma recessão. O que é que você precisa fazer neste momento para blindar o seu negócio? Era para você ter feito antes, então ele já foi impactado. Porque se ele não foi blindado, ele já foi impactado. Mas nesse momento, bora, enquanto a gente está sendo atacado, bora blindar, bora fazer isso. Então eu preciso saber quais são as ações que você está colocando em prática. Semana que vem, eu estou pensando em lançar um projeto, lançar algo que a gente consiga se fortalecer entre a gente. Aguarde, porque eu quero contar com a sua participação. Então a gente já sabe, né, pessoal? Vem empreender com paixão!